livre para todos os públicos. Olá para você que acompanha a programação da TV Encontro das Águas. A partir de agora, o programa Conexão Economia, que tem por objetivo levar muita informação para você sobre assuntos econômicos, desenvolvimento regional, empreendedorismo e sustentabilidade. No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Virgílio Viana, ele que é superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o programa Conexão Economia, que é fruto de uma parceria entre a TV Encontro das Águas e o Conselho Regional de Economia. O nosso convidado de hoje é o Dr. Virgílio Viana, ele que é superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável, FAS, formado em Engenharia Florestal, PhD em Biologia Evolutiva pela Universidade de Harvard, pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida. Ele foi o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, responsável por reduzir cerca de 66% do desmatamento. Atualmente, também é coordenador da Rede Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, presidente do Conselho de Administração da Aliança para a Bioeconomia da Amazônia, idealizador da Aliança Covid Amazônia, membro fundador do Instituto Amigos da Amazônia e professor associado da Fundação Dom Cabral. Dr. Virgílio Viana, seja muito bem-vindo, muito obrigado por receber esse nosso convite e gentilmente o senhor está aqui conosco. Olá, Márcio, olá, telespectadores, é um prazer enorme estar aqui na Conexão Economia. E já de bate-pronto aqui, já vamos conversando aqui sobre desenvolvimento econômico, que é o nosso grande tema, e aí a gente vai associando outros temas ligados à sua expertise. Qual é a sua visão hoje com relação ao polo industrial, e aí já atrelando a reforma tributária, mas também observando um ponto importante que nós estamos vivendo hoje, que é a estiagem. Ano passado tivemos uma forte estiagem e esse ano promete mais um período difícil para a economia, para o polo industrial. Minha visão, Márcio, é que o polo industrial de Manaus, que é mais conhecido como Amazônia Franca, é um patrimônio do Brasil e é um patrimônio do Amazonas. Ele tem um papel muito importante em evitar que muitos bens sejam adquiridos apenas por meio da importação. Se não fosse Manaus, nós não teríamos a produção no Brasil de muitas coisas, né? Que tem o maior polo de motocicletas, o maior polo de celulares, e, enfim, linha branca e tantos outros produtos. Eu creio que é um patrimônio muito importante, é uma luta constante pela manutenção das políticas tributárias que fazem com que essa atividade seja viável aqui. A gente está num lugar onde a logística é muito difícil, então eu vejo o polo como tendo um papel muito importante. Ele é algo que a gente também não deve contar como a única atividade a longo prazo para ser o motor da economia, né? A gente tem toda a indústria de serviços, que é muito importante para o PIB no Amazonas, tem o turismo, que poderia ter um papel muito mais relevante do que tem hoje, e tem a bioeconomia a partir da floresta, que poderia também e deve ter também no futuro um papel muito relevante. Mas é que essa cesta de produtos que fazem do Amazonas um estado com um potencial econômico muito grande. Você fez uma outra parte da sua pergunta relacionada à seca. Sim. A seca, nós tivemos um debate muito rico algumas semanas atrás no Centro das Indústrias do Amazonas, no CIAM. Eu tive o convite para compartilhar algumas ideias com os conselheiros, diretores das empresas aqui do Polo, e uma questão muito simples. As empresas da Zona Franca, elas durante muito tempo justificavam os incentivos tributários, os impostos, que são menores aqui do que em outros lugares do Brasil, porque elas contribuem indiretamente para manter a floresta em pé. Perfeito. Arrecadando impostos e gerando emprego.
E a mensagem que eu compartilhei naquela ocasião é que isso não é mais suficiente. As empresas, na minha visão, elas devem ir além de gerar empregos e arrecadar impostos e cumprir as obrigações legais. Perfeito. Elas devem se engajar ativamente na proteção das florestas, por duas razões. Primeiro, por uma razão de posicionamento. O mundo empresarial hoje, ele está pautado por três letras, ESG. As letras são de inglês, é um acrônimo de inglês, E de ambiental, S de social e G de governança. Todas as empresas, elas, especialmente as grandes, elas têm a obrigação de ter uma estratégia de sustentabilidade que é resumida nessas três letras. Tem uma segunda justificativa, que é a lógica da navegação. Perfeito. A navegação, ela depende dos rios cheios. Os rios cheios de água dependem de chuvas. A chuva depende da floresta em pé, porque a floresta tem um papel no ciclo hidrológico. É importante falar sobre isso. A evaporação e a transpiração das plantas que faz com que a água circule. Ela cai a chuva, ela depois evapora e transpira, a gente chama de evapotranspiração, essas duas coisas somadas, vai para as nuvens e torna a chover. E isso vai no sentido leste-oeste, a grosso modo, de Belém para Manaus e de Manaus para Tabatinga, né? Vai nessa direção leste-oeste. Então, a floresta em pé é essencial para manter os rios cheios. Então, o maior interessado na manutenção dos rios cheios é o polo industrial de Manaus. Porque se não for isso, ele vai amargar prejuízos como teve no ano passado. E, salvo engano meu, a cifra que o Cian compartilhou é de R$1,5 bilhão de prejuízo em função da navegação ter ficado prejudicada. E esse ano a gente vai ter um impacto também muito relevante. Eu queria pegar esse ponto aí com relação à questão econômica, que o senhor falou em números, mas também a questão ESG. É uma tendência mundial, isso agrega valor às empresas, especialmente as empresas que estão listadas na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Madrid. Isso agrega valor às empresas, isso torna as empresas, por exemplo, assim, mais confiáveis, isso agrega valor do seu ponto de vista de postura da empresa? Quando se faz análise de uma empresa, eu acabei de fazer um curso de pós-graduação agora na Fundação Dom Cabral, sobre gestão e governança de conselhos, né, empresariais. Uma das coisas que os conselhos das empresas têm é a obrigação de olhar o risco, a análise de risco que a empresa está correndo. E existe um risco relacionado ao não ter uma agenda ESG, o risco reputacional. E isso tem a ver com acesso a mercados, com acesso a investimentos. Muitos grandes fundos, hoje de investimento, eles tomam decisões com base em critérios ESG. Então, essas são justificativas, digamos, de natureza econômica. Certo. Depois tem outras justificativas que são do ponto de vista de retenção de colaboradores. O fato da empresa ter uma postura positiva relacionada à sustentabilidade, em especial para reter talentos da geração Z, né, da juventude que vem, é muito importante. Então tem muitos benefícios. Com essa consciência, né? E isso não é, Márcio, um modismo. Muitas vezes as pessoas confundem ESG e falam, isso aqui é uma moda, daqui a pouco muda. Não, por uma razão muito simples, que o mundo vive hoje uma emergência climática. O que ocorreu no Rio Grande do Sul esse ano e que ocorre agora no Amazonas, na Amazônia, com essa seca, ou no Pantanal, não são coisas que são esporádicas ou episódicas. É uma tendência. Esse é o ponto que eu queria trazer, já no reboque da minha primeira pergunta, mudanças climáticas versus crédito de carbono. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso, já indo no ramo das mudanças climáticas, eu falo de uma forma geral, e a gente vê esses fenômenos acontecendo, né, fenômenos um pouco negativos, mas por óbvio isso tem impactos, ou tem origens
Como é que o senhor se posiciona a respeito disso, professor? Bom, primeira coisa que é muito importante que os nossos telespectadores aprofundem o entendimento é sobre a origem das mudanças climáticas. Certo. A origem é a emissão de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás. E petróleo significa gasolina, óleo diesel, derivados etc. de petróleo. Né? Querosene de aviação e tudo mais. Esse é responsável por 90%. E 10% é a queima de florestas e outros usos da terra, em números grosseiros. Certo. E a origem, portanto, disso, ela é da ação humana. Tanto é que nós estamos numa fase geológica chamada de antropoceno. Ou seja, é a era geológica marcada pela interferência humana nos processos biogeoquímicos. Ou seja, tudo que acontece na Terra está influenciado pela ação humana. O homem tem a pegada dele. E outra mensagem muito importante é que acabou esse espaço para os negacionistas do clima. Porque durante muito tempo alimentou-se o debate. Será que está tendo mesmo mudança climática? Será que isso aqui não é coisa de quem é esquerdista, ou ecologista, ou ambientalista? Acabou-se. Não há nenhum pingo de dúvida, não há mais nenhum milímetro de espaço para alimentar essa polêmica. Muito bem, professor. Mas dentro desse processo de sustentabilidade, entendendo as mudanças climáticas, entendendo a preocupação com essa intervenção cada vez maior do homem no meio ambiente, nos ecossistemas. Como desenvolver considerando essas questões ambientais, eu vou dizer algumas restrições, mas também o cuidado que se tem que ter com a conservação da floresta. Como desenvolver considerando esses aspectos? Olha, a meu ver, Márcio, o caminho é um caminho relativamente simples de ser dito, mas não é tão fácil de ser implementado, senão já teria sido feito. Imagino que sim. O caminho simples é investir em recursos humanos. Nós precisamos formar capital humano, formar talentos que sejam capazes de transformar duas coisas. A floresta, que a gente tem um grande ativo, e falo floresta, também inclui o rio, o lago, enfim, o todo da natureza. Todo bioma, né? E o Amazonas é a pátria das águas, então tem um potencial enorme na área de pesca, tanto a pesca manejada quanto a piscicultura, com um saber tradicional dos povos indígenas, dos caboclos, dos ribeirinhos, etc. E da ciência. Então é como se fosse um tripé. Uma tríade. E quem tem que fazer isso? São os jovens formados pelas universidades públicas e privadas do Amazonas. Então eu acho que, e pelas escolas técnicas, né? O Amazonas tem o CETAM, tem o IFAM, tem várias instituições do nível técnico também. Então acho que é formar capital humano para isso, para que eles sejam empreendedores. Então, por exemplo, a FAES, a Fundação Amazônia Sustentável, fez um programa lindo de formação, junto com o CETAM, de técnicos em produção sustentável, lá no Juruá, em Carauari. Uau. No meio da floresta, nós temos um campo. Já manda um recado lá para o município de Carauari. Então aproveito e mando um abraço para os nossos amigos de Carauari, que tem um carinho muito grande. Acabei de receber lá, uns meses atrás, o título de cidadão honorário de Carauari. Então é um prazer fazer uma menção a Carauari e agradecer aqui em público essa deferência. E aí nós formamos com o CETAM um grupo de cerca de 30 ou 40 jovens num curso pós-médio de 1.000 horas aula, onde o produto final desse curso foram planos de negócio. Foram 6 planos de negócio. Então, em vez de ser uma dissertação sobre o que é o açaí não, foi um plano de negócio sobre açaí. Algo mais objetivo, né? Algo mais palpável. Uma coisa objetiva, com um orçamento, um cronograma, enfim, um plano de negócio feito na metodologia do SEBRAE. Inclusive foi um colega do SEBRAE que ministrou esse módulo. E eles saíram desse processo formados em
empreender os recursos que ele dispõe. Quais são? É o açaí, é o óleo de andiroba, é o pirarucu, é a madeira, pequenos animais, galinha, etc. Enfim, esse foi o conjunto de temas. Fizemos um outro curso no município de Uarini. Aproveito também para saudar os nossos amigos de Uarini, aí no Médio Solimões, próximo a Tefé, onde nós fizemos um curso do agente de desenvolvimento sustentável. Também com também em uma das aulas, e a FAS ofereceu a estrutura física, parte dos professores são técnicos da própria FAS, são profissionais da FAS, que tem jovens e profissionais adultos aí com graduação, mestrado, doutorado, e estão, mais do que só a formação acadêmica, estão com a mão na massa. Então, quando se fala em manejo de pirarucu, o pessoal sabe o que fazer com relação ao manejo de pirarucu. A FAS é a instituição que mais investiu na produção de pirarucu no Amazonas, em produção sustentável de pirarucu, a partir da tecnologia que foi desenvolvida pelo Instituto Mamirauá. Né? Então, esse foi um outro curso também mirando a essa população. Agora nós tivemos uma reunião recente no CBA, que está agora numa outra fase, e estamos muito esperançosos que o CBA dê um passo adiante nisso, né? E foi uma reunião do Conselhão, né, da Presidência da República. Eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, e esse que é o Conselhão do Lula. E esse evento teve a presença da FINEP, do Ministério, etc. E uma das propostas que nós formulamos é uma proposta de dar bolsas para os jovens que se formam no interior da Amazônia, não só do Amazonas, da Amazônia como um todo. O jovem lá de Guarani, de Carauari, que a gente citou aqui, mas podia ser de Tabatinga, Humaitá, etc., para que eles que se formaram no município, eles possam ter uma bolsa de 2 anos para eles trabalharem em uma instituição. Ou uma instituição da sociedade civil, como é o caso da FAS, ou a prefeitura, ou um órgão do governo federal, etc., sob a demanda desse órgão. Fala assim, opa, eu estou precisando de um engenheiro de pesca. Está aqui formado no engenheiro de pesca, ótimo. Ele vai... E aí esse jovem tem 2 anos para vender o seu peixe, para cavar um espaço ali, já vence a barreira do primeiro emprego e cria um processo de fixação de talentos no interior. Acho que um dos grandes desafios que a gente tem é fixar os talentos no interior. Não só nas sedes dos municípios, como é o caso desses cursos que são ministrados pela UFAM, pela UEA, IFAM e outras instituições, mas também fixar nas próprias comunidades. Muito bom, doutor Virgílio. Eu tenho que chamar agora o intervalo e já a gente retorna com o doutor Virgílio Viana, ele que é superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Já. Olá, meus amigos, voltamos com o programa Conexão Economia, que é fruto de uma parceria entre a TV Encontro das Águas e o Conselho Regional de Economia, levando muita informação sobre economia, desenvolvimento sustentável, economia regional. E hoje recebemos aqui um convidado ilustre, o Dr. Virgílio Viana, ele que é pós-doutor em desenvolvimento sustentável e superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Dr. Virgílio, a gente tem acompanhado os projetos que a Fundação tem desenvolvido. Recentemente houve um projeto bem importante com o Banco da Alemanha, há algum acordo, convênios que a FAS tem trazido recursos para a Amazônia? Márcio, esse é um marco histórico para nós da FAS. A FAS foi convidada para concorrer num edital internacional e foram 13 instituições brasileiras e internacionais que concorreram para serem a gestora desse recurso. E dessas 13 viraram 9, depois de 9 viraram 6, depois viraram 3, viraram 1, e esse 1 foi a FAS selecionada. Parabéns, foi uma batalha, obrigado. Não foi fácil, porque foram instituições de grande peso, né, que concorreram para essa função. E esse é um novo tipo de atividade que a FAS se preparou para isso. É parte do nosso planejamento estratégico. Nós temos um planejamento estratégico até 2030,
bem profissional, feito com Estruturado. apoio da Bain & Company, que é uma empresa de Conheço consultoria. bem Company. E temos auditorias semestrais da maior empresa de auditoria do mundo, uma das maiores, a PwC. Big Four, né? Uma das 4 grandes, né, que são Big do Four. mundo. Todo esse rigor de gestão, o código de ética, as salvaguardas, Essa governança. independência política. Né? A gente está no 5º governador, né, depois que a FAS foi criada, sempre mantendo uma posição de independência, nenhuma relação partidária, um prezar muito grande pela ética, tanto a honestidade quanto o respeito à mulher, né, enfim, todos os componentes de um bom código de conduta. E agora estamos com esse desafio de implementar esse grande programa, o que foi o primeiro, no Pará e no Amazonas. A FAS foi convidada por vários atores e além do Amazonas. Então, nós nascemos aqui em Manaus, mas nós hoje atuamos também no Pará, também no Mato Grosso, que é um outro edital que a gente concorreu também para apoiar ações nessa área de desenvolvimento sustentável no Mato Grosso. Então, a gente tem esses 3 estados que fazem parte da cooperação alemã. E tem outras atividades que nós fazemos também em Rondônia, no Acre, no Amapá e no Maranhão. E isso é um desafio enorme, porque significa ter gestão, ter qualidade, ter entrega. E isso, eu acho que reforça, Márcio, um conceito importante, que é o papel das organizações da sociedade civil em atuar para o interesse público. Porque muitas vezes são confundidas instituições da sociedade civil com instituições que fazem malfeitos. Né? E o que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para dizer que a gente tem coisas erradas sendo feitas em todos os ramos da sociedade brasileira, infelizmente. A gente tem no parlamento, né, no judiciário, no executivo, nos militares, em todos, no mundo empresarial, Sim, né? No mundo empresarial e nas organizações da sociedade, todos têm digamos assim, aqueles que seguem os princípios morais e éticos e aqueles que não seguem. Perfeito. Então, felizmente, a gente tem muitos bons exemplos de organizações da sociedade civil no campo da saúde, no campo da educação, no campo ambiental, no campo social, e que fazem um papel muito importante para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, você que é um grande estudioso desse assunto e lidera uma instituição tão importante como o Conselho de Economia, se nós olharmos países como os Estados Unidos, boa parte do desenvolvimento e da prosperidade do país decorre de organizações não governamentais. Eu estou indo essa madrugada aqui a Nova York para participar do encontro da ONU sobre mudanças climáticas. E em Nova York, a maior parte dos centros culturais, o Rockefeller Center, o Lincoln Center, o etc., são todos geridos por organizações não governamentais. Os maiores investimentos em pesquisa contra o câncer e etc., são feitos por organizações não governamentais. Então, as organizações não governamentais representam um papel muito importante para a prosperidade. E o que eu acabo de escrever desse programa com a Alemanha reflete um pouco disso. Isso é a visão de que organizações que têm menos burocracia, estão menos vulneráveis a interesses partidários, né? Tem uma visão que não é só de 4 anos, porque um dos problemas que a gente tem é essa descontinuidade de programas públicos. Então, eu acho que é muito importante esse papel. Mas acoplado, associado a uma governança robusta. O que é a governança? O senhor falou agora, o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, boas práticas de mercado e, por óbvio, auditorias respeitadas como a Big Four, PwC, que traz o quê? Referendam
as atividades de forma que elas tragam a credibilidade que a organização precisa ter, né? Isso é importantíssimo para poder captar os recursos e gerir esses recursos. Eu costumo dizer, quando a gente trata desse assunto, que nós somos éticos e profissionais por duas razões. Uma, por convicção pessoal da liderança, no meu caso, no caso do presidente do nosso Conselho de Administração, que foi o ex-ministro Luiz Furlan, né, que foi presidente da Sadia, grande empresário, liderança brasileira, não só pela nossa convicção pessoal, mas também por inteligência. Porque se nós não tivéssemos seriedade, integridade e ética, nós não conseguiríamos manter mais de 70 patrocínios por ano que a gente tem de empresas e de fundações, etc. E tal. Então a seriedade é parte da nossa estratégia. Né? E por isso nós temos um corpo técnico também que é predominantemente de amazonenses. Bem, nós temos importante. aí, acho que o número hoje deve ser entre 70% e 80% do nosso grupo de colaboradores formados aqui no Amazonas. Agora, com os outros estados também, a gente tem contratado pessoas no Pará, que são egressos das universidades do Pará, mesma coisa, né, no Mato Grosso, valorizando o talento que a gente tem. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer o potencial que a Amazônia tem. E a FAES é isso, é uma instituição nascida aqui na Amazônia, nascida aqui em Manaus, e que valoriza o saber, não apenas de quem fez graduação e pós-graduação, mas muitos dos nossos colaboradores nasceram no interior e são fruto do movimento de base. São ex-presidentes de associações de moradores que conhecem profundamente a realidade e têm a capacidade também de fazer um diálogo de igual para igual com quem está morando nas comunidades das aldeias. Está vivendo efetivamente. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que a FAES tem tido essa capilaridade com quem está na ponta, quem está no município, quem está na comunidade? A gente observa que tem o município, mas os municípios têm as comunidades, têm as suas vilas. E eles estão vivendo a realidade, sentem na pele as suas necessidades. A FAES tem esse diálogo. Esse é um dos pontos fortes da FAES. A gente tem a capacidade de fazer esse diálogo de uma forma muito horizontal, muito qualificada. Não chega lá alguém com cara de doutor e tal, e depois fala assim, tem que fazer assim, assim, assado. Não, a gente vai com a sandália de Francisco, né? Eu sou devoto de São Francisco. A gente vai com muita humildade para ouvir, porque o caboclo que está ali, o indígena que está na aldeia, ele conhece muito melhor aonde que o jacaré faz o ninho, onde que o pirarucu está na época da cheia, na época da seca, como é que se faz isso, como é que faz aquilo, e aonde o calo está apertando. Exatamente. O que é mais importante para essa comunidade? Isso aqui pode ser água potável, e naquela outra pode ser energia elétrica, e para aquela outra pode ser escola. Então a gente procura casar o desenvolvimento econômico com o que chamamos de uma abordagem sistêmica, ou seja, olhar tudo. Todo o ecossistema. Tudo, desde o nascimento da primeira infância, de 0 a 6 anos. Apoiamos, né, a gente tem um programa voltado para isso, chama Primeira Infância Ribeirinha, com agentes comunitários de saúde, para fazer visitas domiciliares, para acompanhar mês a mês, e isso a gente faz em parcerias com as prefeituras. Certo. A gente tem cursos de formação para os agentes das prefeituras, um manual que foi desenvolvido por nós, para que o agente comunitário possa fazer uma visita mensal e medir o peso, o tamanho da cabeça e etc., vários parâmetros para ver o desenvolvimento da criança, conversar com os pais, ver como é que está indo, etc. Então vai desde isso daí até o apoio à melhoria do Fundamental 1 e 2, em conjunto com as secretarias municipais, depois o Fundamental 2 e o ensino médio em parceria com o governo do Estado. E isso sempre com o objetivo de fazer com que a formação do jovem seja capaz de dar mais ferramentas para ele ser um empreendedor. Para ele tem que botar dentro do curso do ensino médio a economia do pirarucu, a economia do jacaré, a economia da madeira, para que ele possa já falar, opa,
eu posso virar um empreendedor de açaí, né? Como é o caso de Carauari, que a gente estava falando há pouco, que tem muito açaí, como é o caso aqui do Rio Negro, ou do Rio Atumã, que tem um potencial de turismo muito grande. O Atumã, o turismo da pesca do tucunaré, aqui no Rio Negro o turismo mais de natureza e de cultura regional. Então cada cálice de rio tem um potencial, né? E a gente trabalha para colocar este potencial dentro da sala de aula. E trabalha também para dar o ferramental, né? A formação educacional, a formação de ferramentas que possam desenvolver essas culturas. Então, o senhor falou agora há pouco sobre o pirarucu. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa atividade que a FAES acabou capitaneando em um projeto bem importante. Olha, eu vou aqui aprofundar um tema com um olhar de economista, Muito que bem, não por sou, favor. Mas sou admirador das ciências econômicas. Nós fizemos uma análise da cadeia produtiva do pirarucu com várias universidades, são parceiras nossas, do Brasil e do exterior. E o número assim, geral é o seguinte: 85% do valor do pirarucu fica fora das mãos do pescador. O pescador captura só 15%. O intermediário e o frigorífico capturam o restante. Então, qual que foi a estratégia para aumentar a participação do pescador nessa cadeia? Foi diminuir o papel do intermediário. Como que nós fizemos isso? Comprando barcos de transporte de peixe, certo, para as associações locais. Fizemos isso com recursos do Fundo Amazônia. Então, às vezes perguntam assim, o que aconteceu com o dinheiro do Fundo Amazônia? Esse é um exemplo. Nós investimos em dezenas de barcos, barco de transporte de 4, 5 toneladas de pirarucu, e também que serve para outros peixes. Aqui no Rio Negro foi matrinchã, em jaraqui, enfim, cada de rio tem um potencial, né? No caso disso que eu estou descrevendo, foi na calha do Madeira e na calha do Solimões, certo, e no Juruá também. E com isso, o pescador passou a levar o peixe diretamente na cidade. Sem atravessador. Sem atravessador. Aí demos um passo além. Fizemos, bom, tá ótimo, está levando para a cidade, mas na safra o preço vai lá embaixo. Então o que a gente tem que fazer? Congelar o peixe para vender na entre safra. Nós fizemos em Fonte Boa, e aproveito para mandar aqui uma saudação para os amigos de Fonte Boa, tem um carinho especial por Fonte Boa. E fizemos lá um frigorífico e uma salgadeira. Mas é uma salgadeira que a gente chama de salgadeira cabocla, que faz o pirarucu salgado, como a gente encontra aqui no Mercado Adolfo Lisboa, mas fazemos com um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais de qualidade. Então, ele sai de lá empacotado a vácuo, com rótulo, agora com certificação de origem. Valor agregado. Hein? Agregando valor a esse pirarucu. Aí nós demos depois um passo a mais. Nós vamos trazer esse pirarucu para vender em Manaus, pelos próprios pescadores. E a gente construiu na FAES, aqui no Parque 10, uma câmara fria e um alojamento. Então, o que acontece? O pescador joga o peixe no barco, traz para Manaus, tem um lugar para manter ele numa câmara fria. A gente tem um espaço enorme na TV Encontro das Águas e nas outras canais de comunicação do Estado para anunciar isso. Certo. A venda é feita por eles, a FAES só cede o espaço e eles ficam alojados lá num espaço que a gente para fazer tem, comercialização? Não, porque eles passam vários dias, porque traz muito peixe. Sim. E aí fazem filas e filas, porque o peixe é mais barato, é de melhor qualidade e tem essa pegada de ser socialmente justo, né? Ele gera uma riqueza adicional e contribui para a redução das desigualdades sociais, que é um dos grandes desafios do Brasil. É isso que eu ia lhe perguntar. O propósito da FAES, um deles, é exatamente essa contribuição para a melhoria de qualidade do homem do campo, do homem da floresta. Eu acho que isso traduz bem a essência do que é a FAES hoje, não é isso, professor? Exatamente. E eu aproveito aqui também para convidar os membros do Corecon e os que nos acompanham aqui a visitar algumas dessas comunidades. Aqui no Rio Negro tem uma comunidade que tem tido muita visibilidade, que é a comunidade do Tumbira, que é uma comunidade que há muitos anos, né, nós
trabalhamos lá com esse enfoque sistêmico. Então não é só a atividade econômica. A nossa premissa é que só a economia não vai resolver. Nós temos que ter água potável, temos que ter energia, tem que ter internet, que é o tripé da infraestrutura básica. Acoplado a isso, a saúde e a educação, porque para ter saúde tem que ter telesaúde, para ter telesaúde tem que ter internet e energia, e por aí vai. E apoiamos lá 3 cadeias produtivas. Isso está pertinho de Manaus, está aqui, é 1 hora e pouco. Quem quiser visitar vai ter a oportunidade de conhecer uma comunidade, uma das muitas comunidades, estou só citando um exemplo, que são prósperas. Muito bem. Então nós temos a prosperidade na floresta. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o doutor Vigílio Viana, com muito mais projetos de sustentabilidade, projetos socioeconômicos. Fiquem ligados, já já a gente retorna. Economia regional, fiquem ligados. Hoje temos uma visita ilustre, o doutor Vigílio Viana, ele que é o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Doutor Vigílio, quais projetos o senhor poderia destacar assim bem rapidamente, ou os maiores, ou que o senhor diz que possa trazer, que trouxe relevância para a Amazônia, dentro do propósito que a própria FAIS existe, né? Que é contribuir com o homem do campo e principalmente conservar o bioma amazônico. Talvez a gente possa... Você tem N projetos aí de toda ordem. Você me fez a pergunta que estou pensando aqui, o que a gente poderia destacar. Acho que entre as coisas que a gente pode destacar foi a parceria com o BNDES, por meio do Fundo Amazônia, que foram 2 projetos, e todos concluídos, todos aprovados, a prestação de contas toda correta, e com grandes impactos positivos para o desenvolvimento de várias cadeias produtivas. Acho que se a gente olhar hoje a cadeia do turismo de base comunitária aqui no Baixo Rio Negro, a gente vê uma situação de uma espiral de sucesso. Aqui no Lago do Acajatuba... Poderia falar mais um pouco o que seria isso? Só para o telespectador entender o conceito. A gente tem, a grosso modo, 2 tipos de turismo de natureza. Aquele turismo que é de base comunitária, ou seja, onde os comunitários são os donos dos empreendimentos, e o turismo nas comunidades, que são empreendedores de fora que fazem atividades turísticas por meio de barco ou qualquer outro veículo, mas que usam as comunidades como mão de obra, como informantes, etc., eventualmente como trabalhadores, mas a gestão é uma gestão externa às comunidades. O lucro, o resultado, ele fica na área urbana, ele não fica nas comunidades. Fica na comunidade, na ponta. E o que a FAIS prioriza é o trabalho com os empreendedores de base comunitária. Esses empreendedores, às vezes, são famílias, são empreendedores de famílias, que normalmente é assim que são estruturadas as atividades econômicas, né, de comunidades. Essa é a grande vantagem do turismo. Eu sou um grande entusiasta do turismo, porque o turismo ele é a atividade econômica que mais tem efeitos multiplicadores. Né? Você tem o setor do transporte, que é o táxi, que é o isso, aquilo, envolve muita gente numa indústria que é uma indústria capaz de ser importante para a prosperidade. Bom, professor, mudando um pouco aqui o nosso foco, eu sou perguntado por várias vezes nos fóruns que passam, por alunos, enfim, por pares economistas, com relação ao crédito de carbono. Como é que é esse processo de crédito de carbono, como é que ele se dá, como é que está o estágio atual dessa ferramenta, vamos dizer assim, desse conceito que virou uma ferramenta, que é um instrumento, vamos dizer assim. Como é que o senhor enxerga isso, como um grande pesquisador que é, o professor, e como é que a FAIS enxerga isso em relação ao Brasil e ao mundo? Olha, esse tema, Márcio, é um tema que é muito próximo do meu coração e do meu sonho, né? Porque há muito tempo, aqueles que me conhecem aqui, há mais de 20 anos eu venho falando disso e lutando por isso e construindo as bases. Né? A época que eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, a gente fez a primeira lei de mudanças climáticas do Brasil,
na época era o governador Eduardo Braga, e essa lei foi uma lei de referência no Brasil, mas o Estado ele tem um papel limitado do ponto de vista da sua competência legal. Tem coisas que dependem do legislativo da União Federal. Certo. E nós estamos dependendo de uma lei federal que o Estado do Amazonas, vários parlamentares amazônicos tiveram um papel muito importante, amazonenses tiveram um papel importante. O Pércio Ramos foi um relator, o Marcelo Ramos foi outro, a Rebeca Garcia, e isso sempre andou, mas depois parava. Até hoje não teve uma legislação nessa matéria. A notícia que eu tenho e acompanho de perto isso é que deve ser votado logo após as eleições, para que o Brasil possa ter um mercado de carbono regulado, com uma base jurídica sólida. E a mensagem que eu dou para os telespectadores é para ter muita atenção, muita cautela, porque tem muito aventureiro e não necessariamente movido por princípios morais e éticos apropriados. Então, atenção, né? Acho que antes de assinar um contrato, você leja bem o que está escrito e veja bem a idoneidade, porque tem muitos aventureiros. Mas eu não tenho dúvida que isso é algo que, uma vez nós tendo esse marco legal apropriado, isso será muito importante para a Amazônia. Mas, doutor Virgílio, como é que o senhor, de forma muito didática, conceituaria esse mecanismo do mercado de crédito de carbono? Como é que ele se dá? Se daria na prática, vamos dizer assim? Ou qual é a sua concepção? Qual seria o ponto ótimo? A lógica é muito simples. A lógica. Uma empresa que ela usa energia elétrica. Certo. Essa energia elétrica vem do gás, no caso de Manaus. Ou ela usa caminhão para transportar o seu material, etc. Na sua cadeia produtiva, portanto, ela emite fumaça, emite CO2, gás carbônico. Certo. Esse gás carbônico é o que causa o efeito estufa, o aquecimento global e a seca, que essa seca que nós estamos vivendo aqui, ela está cientificamente comprovada como tendo relação com o aquecimento global. Então, qual que é a obrigação das empresas nesse contexto? É ser neutras em carbono. Então, várias têm meta de ser carboneutro em 2030, 2035, etc, etc. Qual que é a forma para ela ser carboneutra? Tem duas maneiras. Ela aumenta a eficiência, ou seja, para fazer o mesmo copo aqui, isso aqui toma energia. Ela pode melhorar o processo e diminuir em 10%, em 20% o consumo de energia. Então, ela diminui a pegada de carbono. A outra forma é que suponhamos que ela reduza em 20%. Ela ainda tem 80% Sim. de pegada de carbono. Ela tem que compensar. Então, como é que ela compensa? Ela fala assim, eu emito 100 toneladas na minha empresa. Eu tenho que comprar 100 toneladas de quem retira isso da atmosfera. Eu estou emitindo, alguém está retirando esse carbono. Quem está retirando? Quem planta árvores, por exemplo. Certo. Porque a árvore, ela tem esse papel de transformar o gás carbônico, que está no ar, em tronco, em madeira. Então, ela tira... É o que se chamou popularmente de sequestro de carbono. É o tal do sequestro de carbono. Esse aqui é o sequestro de carbono. Então, essa empresa que está emitindo aqui os 80, para usar esse número que eu dei, ela tem que comprar 80 aqui para compensar, para ficar neutra. Certo. Então, essa que é a essência disso. Só que esse 80, ele tem que ser contabilizado de uma forma ética, de uma forma correta, porque não pode ser feita uma conta de guardanapo. Né? Tem que ter uma metodologia, e tem que ser auditado, tem que ser registrado isso, porque se você plantou uma árvore, né, e essa árvore sequestrou X toneladas, não plantou uma árvore não, plantou um hectare, 10 hectares, 100 hectares de plantio de árvore, isso tem que ser registrado para dizer assim, se esses 100 hectares que eu plantei
eles resultaram em 10 mil toneladas, Certo. ou 10 mil quilos, né, de carbono, isso tem que ser registrado para dizer assim, ok, dessas 10 toneladas que eu sequestrei, eu vendi 1.000 para você, 1.000 para o outro, até que acabou. Não posso vender 2 vezes. Eu tenho que vender, tem 10, tem que vender 10. Então isso chama registro. Então tem que ter a certificação para ter certeza que a qualidade da conta foi bem feita, que aqueles 100 hectares estão produzindo essa determinada quantidade, e isso tem que ser registrado, e as transações têm que ser registradas para não ter uma coisa chamada de dupla contabilidade. E é essa que é a integridade, esse mecanismo aí que tem que estar melhor normatizada no marco legal, na legislação brasileira. Muito bem, doutor Vigílio Viana, a conversa estava excelente, o bate-papo aqui foi uma aula de sustentabilidade, uma aula dos projetos da FAZ, só que chegamos ao final. Então, eu queria aqui as suas considerações finais. Desde já agradeço a sua presença e fique à vontade para informar o nosso telespectador. Eu que agradeço, Márcio, a você e aos ouvintes, e queria concluir aqui dizendo que uma das frases que mais me guia atualmente é uma frase do Papa Francisco, que nos diz que nós não temos razões objetivas dadas pela ciência para sermos otimistas. Nós estamos num processo muito, muito preocupante de mudanças climáticas. Mas nós temos a obrigação moral de sermos esperançosos. E é com esse espírito de esperança que eu queria concluir, dizer que é possível fazermos uma profunda mudança no processo civilizatório e guiado pela ciência. E essa é uma oportunidade que eu vejo para os economistas em particular, de entrar na economia verde, nessa transição ecológica que mencionamos, que discutimos aqui nessa ótima entrevista. É um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor Vigílio Viana. Bom, o programa Conexão Economia por hoje fica aqui, mas a próxima semana tem mais. O programa Conexão Economia é fruto de uma parceria entre a TV Encontro das Águas e o Conselho Regional de Economia. Até breve!